Olá, fofinhos! Estamos aqui para a nossa aula sobre quem? Platão. De cara já temos ele aqui na tela, né? Um busto de Platão. E vamos à aula. Ele é de Atenas. Ele teve um problema, né? Porque quando ele era criança, Atenas estava no seu melhor momento, que foi o século de Péricles, onde tudo floresceu, inclusive é chamado de século, né, das luzes. Depois, já na maturidade, não, na juventude, Platão viveu uma Atenas que estava passando por quê? Primeiro, por uma grave crise econômica e porque foi assolada por uma peste que dizimou muitas pessoas. Então, assim, no seu período de juventude e também da maturidade, a Atenas já não era muito aquilo que era quando ele era apenas um jovem. Lembrando o quê? Que Platão tem uma origem totalmente ligada à nobreza da cidade. Por isso, estudou, recebeu a melhor educação que se podia ter naquele momento. Conta-se que ele entrou em contato com os pitagóricos e que por isso era um amante, um apaixonado pela matemática, considerada por ele como uma ciência, o quê? Absoluta, verdadeira. Conta-se também que foi pelas palavras de Crátilo, que era um filósofo, que ele conheceu o quê? O pensamento de Parmênides, que tanto influenciou nas suas ideias. Mais à frente nós vamos ver isso. Ele, então, foi esse apreciador da matemática, por ser uma ciência que teria um conhecimento absoluto. Quando ele tinha basicamente 20 anos, ele conheceu Sócrates. Conheceu Sócrates como todo jovem daquela época. Sócrates, aquele que estava lá na Ágora, que é o quê? A praça pública, eu não me canso de falar, e ele se encantou. Como qualquer jovem de Atenas, se encantou pelo quê? Pela possibilidade de poder o quê? Partilhar, conversar, aprender a discursar. Pela primeira vez, alguém querendo ouvir o jovem. Então, eu vou praticar o quê? A dialética. Quando ele conheceu Sócrates, ele era um jovem e Sócrates já era uma pessoa, né, mais madura. Quando Sócrates faleceu, Platão ficou indignado. Por quê? Porque ele considerava, assim como os discípulos de Sócrates, aquela condenação como sendo algo extremamente injusto. Condenar alguém se alguém está em busca da verdade, condenar alguém que levou o jovem a pensar, a questionar, a expor suas ideias. Então, Platão, logo depois da condenação de Sócrates, ele passou uma temporada fora, né, de Atenas, porque ele estava naquele momento o quê? Digerindo aquela ideia de ter perdido o seu discípulo, considerado naquele momento o filho mais nobre que Atenas já teria tido. Quando ele voltou, ele decidiu o quê? Retomar agora como mestre, não mais como aluno depois da morte do seu mestre. E ele se tornou o grande mestre de Atenas, por quê? Porque foi o principal discípulo de Sócrates, o acompanhou durante muito tempo. Assim que retornou, ele ele expressou aos seus amigos o desejo de fundar uma escola de filosofia. Um dos seus amigos, chamado Academos, era lá na Grécia, dono de um jardim muito bonito. Quando ele ouviu Platão expressando o desejo de ter uma escola, o que Academos fez? Pegou uma parte do seu jardim e doou uma parte do seu jardim para Platão. E assim Platão fundou a sua escola chamada o quê? Academia. Lembrando, em homenagem ao seu amigo Academos, que doou uma parte do jardim, Platão deu o nome da sua escola de Academia, que ficava nos jardins de Academos. Lá na Academia de Platão, tinha o quê? Era aula? Como é que era isso? Estava centrado em 4 eixos, né, o funcionamento da academia. Na matemática, porque eu preciso cada vez mais desenvolver o quê? A razão, o pensamento lógico. A filosofia, obviamente, que é uma escola de filosofia, e eu preciso desenvolver cada vez mais a reflexão. Eu preciso também da oratória, porque é através da oratória que eu vou o quê? Discursar, aprender o bem falar, que era tão importante como cidadão da Grécia Antiga. E a novidade é essa ginástica aqui. Ginástica, sim. Platão acreditava que o corpo precisava ser sadio. Não porque o corpo, para ele, era essencial, muito pelo contrário. É contraditório o que eu vou falar, mas é assim, ó. Eu preciso ter um corpo sadio, porque só assim a alma, a razão, porque é a alma que contempla a razão, é que vai o quê? Conseguir funcionar.
Então, a ideia de privilegiar o corpo para Platão era justamente para ter o quê? Uma razão que está funcionando perfeitamente. O tal do mente sã, do corpo sã do Juvenal, né, se encaixaria perfeitamente aqui. Que é a ideia do quê? O corpo precisa estar com saúde para a razão poder o quê? Funcionar de forma perfeita. Aí então tem que lembrar o quê? Que grande parte do dia os alunos de Platão praticavam o quê? Atividade física. Como eram sábios os gregos, né? Nós fizemos o contrário, aliás, estamos fazendo o contrário, né, em termos de educação. O aluno fica cada vez mais sentado, não é isso? Recebendo o conteúdo e quase não se movimenta. E nós também acabamos adotando essa prática da nossa vida adulta. Hoje a pergunta que se faz em qualquer médico, a primeira coisa que o médico pergunta é se você faz atividade física. E eles têm razão, e o grego tinha razão. É só você lembrar de você numa prova. Toda vez que você está com qualquer desconforto físico, até mesmo um nariz que não para, né, de te incomodar, isso tira completamente a nossa concentração. Então, para Platão, o corpo deveria estar em equilíbrio sempre, para somente assim conseguir o quê? Abrigar a razão, a alma que contempla a razão. Num portal da academia estava escrito isso daqui, ó, não são admitidos ignorantes de geometria. A importância que Platão dava à matemática quando conhecimento verdadeiro e único. Aqui tem só uma chargezinha para a gente encerrar, que é sobre o quê? Hoje, aqui está, a Academia Cerebral volta às origens, seu novo uniforme. Nós estamos usando a ginástica simplesmente por uma questão de estética, não é isso? E não visando um bem-estar geral. Quem estava certo, gente? Os gregos, que usavam a ginástica para ajudar a reflexão, ou nós que estamos hoje usando a atividade física simplesmente para o quê? Para uma questão de estética. Até a próxima.